Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Lita de Leon e sou a convidada viajante de hoje nesse capítulo do Caosfera, Prazer, Caos. E sou uma mulher negra, trans, de lace, uma lace volumosa, com ondas, e estou vestindo um vestido branco, bem branquinho, assim, para dar uma suavizada, uma relaxada. E nessa jornada comigo hoje tá a CEO maravilhosa dessa aventura, desse movimento, dessa aurora, essa guardiã, que é a Vanessa Oliveira, da Caosfera. Olha, que alegria ter você com a gente hoje. É muito maravilhoso quando a gente encontra pessoas pela primeira vez, sabe? E o que sente, o olho, e seus olhos brilham, sabe? E é muito bonito encontrar olhos que brilham. Eu falo sempre essa coisa, né? A gente acha que o brilho tem a ver, às vezes, com uma cor neon, sabe? O brilho ele tem muito mais a ver com a energia que a gente emana, com como a gente tá. Né? É muito bom estar com vocês aqui de novo, quem está assistindo a gente. Eu sou Vanessa Oliveira, hoje eu tô com cabelo, né? Hoje eu sempre tô com cabelo curto ainda, meu cabelo não cresceu a esse ponto, mas cabelo encaracolados. Tô hoje com uma sombra vermelha. Gente, uma sombra azul. Hoje a cor é toda azul, o cenário tá azul. Eu tô com uma blusa cheia de brilhos, prata também de brilhos, com acessórios coloridos, como sempre, uma calça preta. E tô muito feliz de estar aqui com a Lita. Eu brinquei com ela hoje, ela falou que é canceriana, eu não sabia. E o aleatório trouxe um fundo aqui do Prazer Cal cheio de siri na areia, na praia. Então, vamos ver onde é que essa canceriana vai fazer com que a gente mergulhe, né? Seja na areia, porque esse câncer também se esconde na areia, Sim, e também mergulha na água, profundamente. né? Então, muito bom ter você com a gente aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pela honra de estar aqui. E onde é que a gente vai hoje? Me conta o que veio na sua cabeça, né? Quando você veio para cá, né? A Caosfera, a gente estava perguntando para ela como é que ela viu a Caosfera pela primeira vez. E ela falou que estava com a música do Hair, Sim, né? Da Era de Aquário, aquela música sim. maravilhosa. Ai, eu amo. É um momento. E aí ela viu a Caosfera pela primeira vez. Eu falei, gente, mas é a energia mesmo, é a Era do Aquário total aqui. O que te chama? O que te traz para cá? O que me traz pra cá É. é o caos. Não tem outra resposta a não ser o caos. O que me traz pra cá é a vida que me movimenta, é a vida que às vezes nos impõe, né? Ou às vezes só põe a gente nos lugares ou nas situações, e para descobrir um pouco mais sobre, sobre a vida, sobre nós, sobre mim, sobre o público. O que é o caos para você? O caos para mim, É. caos para mim é chafurdar, mergulhar, assim, na infinitude do que há de mais concreto na vida. Ou seja, o caos para mim é um lugar que ele existe, ele é real, a gente tenta controlar, às vezes a gente consegue controlar e às vezes a gente não consegue controlar. E aí, como exercício, né, pessoal, a gente vai entendendo esse lugar de essa camada aqui do caos, da vida, eu consigo controlar. Já esta camada aqui, eu não consigo controlar. Então, como eu lido com isso sem no meu tempo, o que é muito importante, porque às vezes a gente fica muito ligada e perdida no tempo das pessoas, no tempo do outro, no tempo do mundo, quando na verdade cada pessoa, cada ser humano é o seu próprio mundo, né, no sentido de existência mesmo, sabe?
Então Eu estava te ouvindo, essa coisa do tempo é muito interessante. Eu gosto de dizer, eu não sei se eu já disse isso aqui no programa, mas é uma frase que eu falo muito. Tem o seu tempo, sim, tem o meu tempo e tem o tempo. sim, Eu costumo dizer que eu acho que a grande sabedoria é a gente conseguir navegar no tempo, sabe? Porque se eu navego só no seu tempo, eu estou tentando me encaixar nas suas demandas, na sua total, rotina, total, nas total, suas total, coisas, e total, aí eu não estou total, presente. total. Se eu navego no meu tempo e eu não olho o seu tempo, eu estou forçando, eu estou controlando, eu estou puxando você e eu estou agindo de uma forma que eu acho, percebo e transpareço que eu sei o tempo das coisas. E eu não sei. Né? Quantas vezes eu vou fazer algum projeto, ou vou encontrar uma pessoa, e eu quero que seja no meu tempo. Aquele quero que seja no meu tempo está muito mais ligado à ansiedade, Sim, à necessidade de confirmação ou sim, validação, do total, que qualquer coisa, sabe? total. E é você pegar uma criança que ela tem 9 meses para ser gerada e você fala, mas eu quero ela agora, com 3 meses, com 4 meses. E aí, aquele projeto, aquela relação, ela pode vir sem a estrutura necessária para ela sobreviver. Então, eu costumo dizer que a grande sabedoria é você navegar no tempo, que não é nem seu, nem meu, nem de Sim, ninguém, sabe? Eu brinco que assim, o caos traz, o caos vai, o caos vem, sabe? Tem hora que eu falo assim. E aí você entra num processo de aceitação muito grande, porque na hora sim, que você tá navegando no tempo, é que eu costumo dizer assim, it is what it is. Eu não vou brigar. Ah, sim, uma pessoa não quer trabalhar com você, eu não vou brigar. sim, total, Algo, um projeto não está indo para frente, se você sim, briga necessariamente, é uma linha muito tênue, total, porque eu é uma, entendo é super. uma linha muito tênue, porque Da da persistência e de persistência. que será que esse é o momento? Será que essa é a hora para isso acontecer de fato? Ou um pouco mais para frente? Será que eu estou preparada, estamos preparados para que isso aconteça? Ou precisa ser um pouco mais à frente? Eu entendo total. É isso, porque a gente também não pode simplesmente desistir do que a gente Sim, acredita. Eu sou uma pessoa que eu não desisto. eu também não. Também não. Eu Mas também aí eu não. acho que tá o grande lance que a gente fala muito da Caos, não é abrir mão dos seus sonhos, Sim, é saber fazer curva. Porque sim, tem muitas formas de se total, fazer um sonho acontecer, sabe? total. É pular a janela quando a porta tá fechada. Aconteceu isso comigo. Eu não pulei a janela na semana passada, mas eu tive que chamar o chaveiro, porque eu Sim. não ia conseguir entrar. Tava perdendo a chave. A chave ficou aqui. A chave ficou aqui. E aí eu já estava na minha cabeça assim: se o chaveiro não conseguir abrir, eu já estava super madrugada. Falei, Sim, eu vou dormir no carro. Ah, mas eu podia ir para um hotel, podia qualquer coisa. Mas sim. tem hora que você simplesmente é, Aceita, aceita. aceita. E vai, assim, é isso, é exatamente isso. E esse processo, nossa, que incrível a gente estar falando disso, porque é um processo que eu estou vivendo no momento, de fato, e do que eu tenho controle, do que eu não tenho controle, do que eu posso aceitar, do que eu não aceito mais também. E, e como prosseguir, sabe, no caos, na vida, no prazer, né, sem que eu me machuque, porque a gente durante essa caminhada da vida, a gente se machuca demais, a gente se machuca demais, a gente se fere demais. Então realmente, andar junto com o tempo e acho que relaxar junto com o tempo é fundamental para nossa jornada aqui, né, porque essa jornada aqui na vida ela precisa valer a pena, né, esse conto precisa valer a pena. Então a gente precisa, eh eu sou muito intensa, né, canceriana, né, porque eu sou câncer, meu ascendente em câncer, minha lua em leão, minha Vênus em câncer, então assim, eu sou toda canceriana, e renasci em câncer, e aí então para mim é uma fica esse caos, né, fica entre um equilíbrio de: "Eu já vivi isso aqui,
sei que vai dar merda. Ai, pode falar palavrão? Pode falar o que você Sei que vai dar quiser. M, perdão. Eu já vivi isso aqui, sei que vai dar M. Ah, mas a vida é uma só, vamos lá. Então, eu fico nessa balança de já vivi isso e a vida é uma só. Para poder, para poder mediar também todo esse caos que é a vida e que é prazerosa também. E que às vezes a gente fica completamente perdida. E às vezes a gente se encontra, ou acha que se encontra. Mas é o papo que eu estava tendo com um amigo outro dia, que ele estava falando assim: às vezes para mim é muito difícil acompanhar o papo no Prazer Caos, porque é muito fluido. Uhum. Falei, mas a sua mente está tentando controlar, Sim. né, no final das contas, assim, usa o podcast até como um exercício para soltar Sim, a questão do controle sim, e você se surpreender. sim, Aí eu falei assim com ele, é uma questão de você se permitir se perder, sim, exatamente, né? Aí ele falou, mas por que exatamente, que eu vou me perder? Eu falei, porque se perder é onde você vai encontrar coisas novas, senão você acha que você já sabe exatamente, tudo. exatamente, Existe exatamente, um objetivo no se perder. sim, Sabe? Parece que a falta de objetivo não tem objetivo. Tem. É o que a gente gosta muito de brincar com a questão dos paradoxos aqui, né? E aí, pensando nisso, eu te pergunto, o que é que você hoje está ponderando e fala, eu vou perder isso e estou apta a perder isso? Tem se perguntado lugares que você acha assim, isso é uma possibilidade, mas é importante também eu perder isso porque isso pode me machucar ou eu me perder nesse lugar, então eu vou. Porque o se perder, tanto eu posso perder essa oportunidade e não fazer, como eu posso ir e me perder na sim, própria oportunidade, total. né? Eu tenho me priorizado bastante. Eu entendi que esse ano, né, não foi à toa que eu tirei a carta da morte, você é da justiça. Esse ano eu fiquei pensando muito no que de fato é justo, sabe? Tanto comigo quanto com a outra pessoa, quanto com seja lá quem for. O que que é, qual é o limite que eu posso impor? Até onde eu posso ir, sabe? Ou até onde eu quero ir, sabendo das consequências. Então, para mim, esse lugar de não necessariamente de se perder, né, mas é um lugar de se achar, né, ou não, enfim. Esse lugar, é milhões é um universo, Tá né. passando na sua É um cabeça um universo, milhão de é um histórias, universo, é né? um universo, é um universo. Passa na cabeça literalmente um universo, literalmente, literalmente. Me fala primeiro, a que a gente estava conversando, eu falei, vamos falar isso ao vivo, que eu acho que a gente pode ir navegando por ali, a gente Sim, vai ver o que que vai ficar, né? O que que vai se perder sim. no processo. É, o nome Alita, a inspiração vem da onde? É exatamente, eu poder ser eu sem ter medo, sabe. Eu poder ser eu sem ter medo, respondendo a sua outra pergunta. O nome é Lita, então, antes eu me chamava Black Iva, que é a junção de 2 palavras, Black e Diva, e aí eu tirei o D e joguei o Y, aí ficou Black Iva, a diva negra ou a Eva negra. Quando você falou, primeiro Sim, veio Eva Negra na sim, minha total, cabeça. total. E aí, eu comecei com essa performance, essa persona, enquanto eu estudava na Martins Pena, porque eu sentia que não tinha espaço para eu falar das minhas vivências e do que eu sentia e do que eu entendia e do que eu vivia na favela. Eu sou da favela da Rocinha, nascida e criada na favela da Rocinha, e eu queria falar do meu mundo, falar do meu universo, sabe? Eu queria, ao menos, eh, fazer com que as pessoas entendessem um pouco do que eu passava, do que eu vivia, né. Isso eu não estou falando de situações ruins ou boas, eu estou falando de todo tipo de situação, Você queria colocar né. sua voz no mundo. Exatamente, exatamente, porque eu por muito tempo passei pensando
que eu não ia viver por muito tempo, e passei muito, muito, muito tempo. Isso foi uma das coisas que mais foi presente durante a minha caminhada para cá. Foi que eu senti um vazio. Eu senti um vazio inexplicável. Inexplicável, de verdade. Eu senti um vazio inexplicável. Mas eu sempre amei a vida. Eu sempre amei a vida. Sempre agradeci pela vida. A vida pra mim sempre foi uma festa, sabe? E só que é isso, tinha momentos que eu sentia que faltava algo e eu não sabia o que que era. Eu não tinha noção do que era. E aí quando eu chego hoje, em 2025, já tá preenchido esse lugar, porque eu me encontrei, né? Tem uma frase da Simone de Beauvoir que é: não se nasce mulher, torna-se, né? E aí no meu caso é: não se nasce travesti, torna-se. No sentido que você vai se encontrando, vai se entendendo, vai mergulhando, sabe? Vai no seu tempo também, porque às vezes as pessoas colocam muita. Se impõem demais, sabe? Querendo saber, e aí, vai tomar hormônio quando? Vai começar a transição quando? Vai botar peito e silicone quando? Vai usar cabelão quando? Vai começar essa performance Que é também um rótulo, feminina. né, que estão Total. tá querendo te encaixar no na tua Sim, forma de existir, sim, porque sim, você como mulher, como ser, você pode ser a forma que sim, você quiser, sim, né, sim, e eu acho que isso é uma resposta muito individual e existencial de cada um, sim. né, mas é a necessidade. Eu sinto isso muito de todas as formas, é a necessidade, de novo, que eu estava falando da questão do objetivo, de trazer para um lugar confortável para a minha mente, do Sim. que já percebe, do que entende. A partir do momento que você traz uma forma que a minha mente não consegue rotular, eu não consigo estar perdida nesse lugar. É por isso a beleza de se perder, entendeu? É de olhar para o outro e não ficar com a mente. Não, mas espera aí, mas isso aqui, não, 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 pegando como se estivesse passando uma régua Uhum. na vertical e na horizontal, na diagonal, para medir, para Aquele dizer. scanner assim, Tá né? passando, mas é porque o sistema nervoso ele faz isso, né? Porque eu falo que o sistema nervoso é ótimo para preencher lacuna. Você traz uma pergunta para ele e ele vai ficar, tá lá, rodando. Você vai dormir, você vai tomar banho, vai Uhum. ficar ali. Só que uma das coisas que a gente precisa aprender é ensinar o cérebro a não saber. Sim, isso é importantíssimo. A gente não precisa saber de tudo o tempo todo, a gente não precisa ter todas as respostas do mundo na ponta da língua, a gente não precisa eh eh, opinar sobre tudo, e isso foi um processo que eu vim aprendendo durante o tempo, porque Black Kiva, como eu cantava muito sobre as coisas que eu vivia na favela, né, e aí cantava sobre, empoderamento, sobre enfim, eu dizia que eu costumava cantar sobre desgraça, né, mas não era desgraça. E aí eu comecei a cantar outras coisas. Eu falei: "Eu preciso cantar outras coisas, porque isso aqui vai me matar. Se eu continuar tocando nessa ferida, Você achava que eh, você não ia aguentar. eu não ia aguentar". E de fato eu não aguentei, porque nessa época aconteceram 2 fatos de uma pessoa super importante faleceu, que Deus guarde em bom lugar, que ninguém tá chamando aqui, e também uma outra pessoa próxima foi, eh, foi assassinada. Uhum. Então eu entendi naquele momento que eu não precisava estar no front, à frente dessa guerra, dessa batalha, dessa dessa loucura que é essa estrutura social. Porque você acha que você estava cantando assuntos que incomodavam pessoas? E estava chamando no teu peito aquele assunto? Sim, era para incomodar, era E para estava incomodando, estava e incomodando, aí você questionando, para questionar, só que o problema é que estava me fazendo reviver coisas que eu não queria. E aí como por exemplo, se eu tivesse uma feridinha aqui no braço, e eu ficasse falando: "Olha, Vanessa, tá ferido aqui", e ficasse tocando: "Olha, tá ferida Uhum, aqui, tá ferida uhum. aqui, tá ferida aqui, a minha ferida é aqui".
Então eu entendi depois dessa situação que eu não tenho condições de salvar o mundo, mas dentro do que eu posso, eu quero salvar, eu vou salvar da forma que eu consigo. Mas isso é muito peso, né, E Aleta? isso é muito peso, isso é Eu muito ia, eu peso. ia, eu ia falar um pouco sobre isso quando você estava. No outro programa passado eu até falei sobre isso. Às vezes alguém me pergunta se você está pensando em mudar o mundo, qualquer coisa parecida. Qualquer coisa que você faça, eu acredito nisso piamente, assim. Quando vem da alma, quando vem. Você não precisa. Eu preciso salvar o outro. Você entra num outro lugar. Quando você traz algo que é realmente verdadeiro dentro de você, impacta quem tem que Sim, impactar. E ao mesmo tempo fica mais leve, sim, porque se você pega o a questão do outro, da outra e coloca nas suas costas, sim. daqui a pouco você não vai ter força para Uhum, andar. Então é uma questão muito mais de inversão do eixo, sim, do que não fazer. Você continua fazendo, só que é muito mais. Eu tô falando de um lugar que eu já visitei muito na minha sim, história, assim, e hoje eu estava conversando com a Roberta hoje sobre isso, que eu falei, de novo, eu fui parar num lugar que eu pergunto qual é o propósito, qual é o sentido, né? Essa coisa do sentido da vida, o sentido das coisas, o sentido de você estar fazendo um determinado projeto, o sentido de você estar se sim, entregando. Porque você viver, eu brinco, quer colocar o seu corpo para jogo, sim, né? O corpo total, está aqui para ser total, experimentado, total, total. né, inclusive as feridas, só que tem feridas que são muito difíceis, Sim, inclusive de ser experimentadas sozinhas, sim, porque elas são profundas, elas vêm antes de você nascer, sim, e elas estão sim, aqui te esperando para você falar: "Meu Deus do sim. céu", sabe? Total, total. Deise, socorro! É. Total, total, total. Mas, é super importante a gente inverter o eixo e buscar um lugar de alma, porque quando a gente fala muito da inversão do eixo aqui por conta disso, né, é onde a narrativa faz sentido para a tua jornada. Porque na hora que a narrativa faz sentido para tua jornada, teu corpo vai estar em casa, teu corpo vai se sentir bem, mesmo que seja para tocar em ferida, mas ele vai ter força, ele vai ter estrutura, porque se você está focado no outro, às vezes você não vai ter corpo. Eu vivi muitas vezes esses momentos onde eu estava focado no outro e eu não tinha corpo Uhum. para segurar. E não adianta a gente querer salvar o outro se o outro não consegue enxergar ou não quer ajuda. É A porque gente quando a gente faz isso, a gente, de certa forma, a gente fala que o outro também não é responsável por si, né. sim, Eu gosto muito de acreditar na sabedoria sim, da alma de cada um, sim, sabia? Eu falo muito assim, a gente não sabe, eh, onde cada um de nós andou antes de encarnar, sim, total. sabe, o que é essa estrutura feita de pó de estrela, Uhum. sabe, aí eu volto de novo no não saber, sabe. Então se a partir do momento eu olho, eu falo assim: "Eu não sei sobre mim, eu também não sei sobre o outro". Se aí tem às vezes a gente vai fazer um processo da causa, todo mundo fala assim: "Cara, as pessoas podem ficar meio malucas e tal", eu falei: "Eu acredito na sabedoria do corpo, Sim, né, é importante ter fé no ser, e eu acho que ele parte um pouco da gente, né, eu falo que é atravessar o buraco de minhoca, é você sim, entrar pra dentro aqui, ó, sim, e vai ter um buraco de minhoca sim, que eu não sei onde você vai sim. parar, mas a gente volta pra esse lugar do mistério, e aí fica muito mais leve". Muito, muito, muito. É entender que dentro das sombras, dentro dos traumas, né, e dentro do desespero, há uma necessidade de olhar ao redor, olhar em volta, dar aquela respirada, mesmo que não que esteja assim: "Ai, o que que eu vou fazer? Tô enlouquecendo". Dê uma respirada e entenda onde você está, como é que você chegou até ali, o que que você está sentindo nesse ponto e como você faz também para sair desse lugar. Às vezes você pode dizer: "Ai, hoje eu não tô afim de mexer com isso". Muitas vezes eu digo pra mim mesma: "Ai, hoje eu não tô cabeça, hoje eu não tô afim, ansiedade, não tô afim, não vem encher É o isso, não tenho saco". corpo pra É isso, isso. não tenho corpo, não tenho presença pra isso, hoje eu não estou afim, beijos, né. E aí tem dias que vem e aí eu mergulho também pra poder: "Tá, vamos lá, vamos entender isso.
vamos mergulhar profundamente dentro dessa questão. Mergulhei, igual o caranguejinho. Mergulhei bem no fundo do mar. Entendi? Ok, próxima fase. Isso eu tenho muito. Isso eu tenho muito desde o momento que eu falei basta. Para o tempo das pessoas, no sentido de querer me controlar. A verdade é que esse negócio de querer me controlar é muito louco, né? Porque desde criança eu sempre fui muito levada, assim. Eu sempre fui uma criança muito atentada. Eu fico pensando, meu Deus, quando eu tiver filhos, eu que me prepare. Porque olha, a minha mãe, olha, é uma guerreira. Porque olha, eu vou te contar, Mas é eu porque não eu era acho que essas não. coisas vão e vêm, né? Que nem a Total, onda do mar, entendeu? A gente assim, total, agora eu sei me controlar, não, agora eu não sei me controlar, agora eu sei me total, controlar. total, Agora total. é muito mais, eu gosto muito de trazer essa coisa da pulsação do que dessa visão de uma coisa que foi resolvida. Sim, Porque isso ela não faz muito sentido. Cada sim. camada que a gente vai e volta é uma camada diferente, né? Você estava falando no início, que você achava que você ia morrer muito cedo. Por que que você sentia que você ia morrer muito cedo? Porque eu não me enxergava velha, eu não conseguia ter essa imagem de eu velha mesmo, sabe, tipo, com 80 anos, com 70 anos. E quando eu consegui ter força o suficiente para me tornar quem eu sou, eu comecei a almejar e a enxergar um futuro muito mais distante do que eu não conseguia antes, do que eu não conseguia ver antes. Teve um momento da sua vida que aconteceu essa virada de chave, que você consegue falar assim, naquele momento virou uma chave interna ou uma construção? Eu quando quando Black Kiva foi enquanto persona ou nome artístico foi encerrado. E aí que foi em 2023, e aí eu falei: Tá, ok, vou agora, preciso agora saber quem eu sou, porque Black Kiva, todo mundo já sabe quem é, quer dizer, uma bolha específica sabe quem é, e eu também sei quem é, ponto. Quem é Black Eva? Black Kiva? Black Kiva é uma diva, ela é uma diva maravilhosa, né, era, porque ela se encantou, né, no sentido de não existe mais, que suportou muitas coisas, preparou o terreno para que Alita pudesse chegar. Assim como William preparou o terreno para que Black Kiva pudesse chegar. Então, meu nome, por exemplo, as pessoas falam: "Ah, qual é o seu nome morto? Qual é o seu nome morto?" Eu falei: "Meu nome não é morto, sabe? Porque ele faz parte de mim, ele tá em mim, inclusive tá tatuado em mim", né. É. Então ficou Alita William, ficou um nome composto. E eu não tenho problema nenhum com o meu nome de batismo e a junção desses nomes, né, Alita, por exemplo, né, significa aquela que vem da nobreza, Uhum. a nobre, e William significa o guerreiro protetor. Então, a nobre que protege, a nobreza protetora, sabe, nesse sentido. E aí quando eu fui buscar por esse nome, quando eu fui primeiro eu pensei em Isis, aí eu falei: "Ai não, mas isso tem a ver", aí fui pesquisar Isis, né, e tinha a ver com o Portal da Morte. Falei: "Ih não, quero essa energia pra mim não". Aí depois eu fui pesquisar Afrodite, né, aí eu pensei: "Cara, afro, mas assim, é Grécia, não tem nada a ver com cor, também não". E eu estava um dia, né, sentada na cadeira, assim, na escrivaninha, né, do meu primo, enquanto ele estava dormindo, né, aí estava fazendo um trabalho ali, no computador, até que eu vi um comercial, uma propaganda, de um desenho, Alita, o Anjo de Combate. Aí eu falei e como meu nome sempre foi com W, eu falei: "Ah, eu quero um nome com A". E aí porque eu sempre fui a última da chamada, a última da fila, a última, sabe. E aí eu falei: "Ah, eu quero um nome com A". E aí quando eu escutei esse nome Alita, 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 ficou na minha cabeça. E aí eu fui pesquisar, né, é um nome árabe, mas que é muito comum
em Barcelona, na Espanha, onde foi o lugar que eu, quando estive, me senti em casa. Parece, de alguma forma, que você falou de outras vidas, né? Parece que em outras vidas, assim, na mais pura simplicidade da coisa mesmo da vida, eu sinto que eu vivi lá, porque quando eu botei o pé, a sensação foi aqui, eu já estive aqui antes, sabe? Eu já estive aqui antes. E aí, quando eu estava fazendo apresentações, né, de um trabalho lá, e aí pelo universo, né, pela coincidência ou não do universo, era a última apresentação antes da gente ter férias. E aí nessa última apresentação, eu não consegui dar o meu texto porque eu chorava, 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 chorava. E eu não sabia porque eu estava chorando. Mas eu chorava muito, chorava muito. Eu comecei do princípio ao fim, eu fiquei chorando. Do princípio da minha parte, né, do texto, até o final, até os agradecimentos, até ir pro camarim, até trocar de roupa, eu chorei, chorei, chorei. Aí você vai perguntar, por quê? Não sei. Não sei. Eu senti algo muito forte, eu senti de verdade que eu estava em casa e que tinham coisas que para mim já não estavam fazendo mais sentido, naquele momento. Então, eu falei: "Eu tenho que me distanciar, mesmo estando aqui, eu tenho que me distanciar e olhar para poder entender o que não tá me fazendo bem aqui". Sabe, porque eu sinto que é isso, né, a todo momento as pessoas tentam controlar a gente, a todo momento e eu sempre fui muito com coisa de hierarquia, eu sempre fui muito, hierarquia, sabe, eu nunca gostei desse rolê de hierarquia e tal, né, porque eu acho que estão aqui, sabe, que não existe alguém superior a existe Deus, universo, os orixás, a força da natureza, aí sim, aí eu acredito nessa hierarquia, sabe. E aí eu respeito inclusive muito essa hierarquia, eu não sou nem maluca de não respeitar, né. Mas enquanto a hierarquia dos homens, da sociedade, é falha, é falsa, é ela não tem o propósito dela, o sentido dela é controlar, né, eu acho que é a palavra que tá ressoando muito aqui, né, esse controle, sabe. E aí quando eu nasci assim, 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 e era pra ser assim, assim, assado. E aí quando eu falo: "Não, eu não vou me tornar isso que a sociedade acredita que eu vou me tornar o que eu quero me tornar", já vai pra um outro lugar. É tão bonito quando você traz essa história, né, onde você habita e habitou, muitos nomes, na verdade. É muito interessante, a gente fala muito sobre a questão das personas, eu falo: "A Vanessa é uma criação", e a Vanessa ela vai mudando. Na verdade, nunca responder o que é a Vanessa é um processo muito complicado. E não é à toa que quando a gente fez o livro, né, eu desenvolvi os livros eu assino com 3 nomes, né, eu Uhum. assino como Aurora, eu assino como Guardiã do Campo, eu assino como Sim. Vanessa, aí quando você vai ver a assinatura é Voa, né, com um campo ao redor. E aí eu estava te escutando e você falando, né, que o William preparou o terreno para Black Eva, que preparou o terreno, e aí você fala: "Não, eu saí do W, eu quis ir para o A, que eu sempre fui a última", né. E é muito bonito te escutar, porque quando você faz isso, pelo menos na minha visão, né, eu tenho uma cabeça que eu vou desenhando, você vai falando, eu vou desenhando imagens, assim, na minha cabeça. Muito mais espacial do que palavras, né, as palavras elas vêm de acordo com as imagens que eu vejo. E é muito bonito que você, né, quando pega o final, né, de um abecedário e vai para o início, né, tem um fechamento de ciclo aí, de início e fim, né, de lugares dentro de você, porque a gente fala muito na causa de uma estrutura matrioscal,
sabe? Aquela boneca russa, assim, que tem uma dentro da outra, Uhum. dentro da outra, dentro da Sim. outra, né? O que é você, na verdade, viver as suas mortes, né? Se não você, de certa forma, se alquimizar com o que foi e se transformar numa outra coisa, e se Uhum. alquimizar, mas tá aí. Da mesma forma que tá aí pais, avós e Uhum. outros Sim, ancestrais, sim. né? Tá aí cada pedacinho desse lugar. E aí, mas como eu vou me apresentar? Agora eu quero me apresentar como Alita. E se amanhã você quiser mudar de nome, Sim. é teu. É tua existência, é teu Total. corpo, né? Eu não entendo muito as pessoas ficarem, mas mudou de nome. Qual o problema? Eu posso mudar de nome 29 Sim. mil vezes se eu Assim como pode quiser. mudar de profissão também. Profissão, mas tem um lugar, quando você fala dessa questão da sociedade, né, do controle, é porque é uma sociedade também muito medrosa do Sim. desconhecido, né? Ontem eu estava vendo uma série que fala, na verdade, dos adolescentes indo para o exército, na verdade, indo para a Força Marinha, né? E aí eu tava vendo aquele seriado e cheio de agressão ao ser humano, cheio de um gritando na cara do outro, um lugar de a sua emoção não tem vez aqui. Engole o choro, né? Nossa, a comida aí engole. É um lugar de não sentir. E aí eu fiquei refletindo muito sobre esse lugar, né, do que se entende hoje do patriarcado e o quanto, na verdade, todos nós, de certa forma, contribuímos, sabe? É muito É muito fácil a gente, e eu tô falando de um lugar assim, foi muito fácil pra mim como mulher virar e colocar assim, o patriarcado tá aqui e eu tô externa, Total, total. Entendo sabe? super. E não é sobre isso. E é um processo de compaixão por mim também, pra eu pegar e falar assim, Sim. peraí, eu contribuo, eu contribuí, Pô, eu tô e aí, fazendo essa estrutura se movimentar também. porque a sociedade não é essa entidade externa, Sim, né? A gente é a sim. sociedade. E ela é muito mais complexa, a gente sempre traz linhas aqui, né, porque essa coisa, né, essa coisa toda, você tá falando da hierarquia, até o universo ele tá aqui, ó, tá embolado aqui, a ancestralidade tá Tá. embolada, o olho querendo sair, Inclusive tá embolado no no tempo. tempo, né, então assim, o que é uma estrutura que é um bololô, né, Sim. e no final das contas, essa linha que tá aqui vermelha também sou eu. Essa aqui é você, essa aqui, ó, Edu, essa aqui, sabe, a CB, essa aqui é a Alberta, essa aqui. E aí, no final das contas, a gente pega e fala assim: não, mas isso aqui não me pertence. Não, isso aqui não tem nada a ver com isso. Essa coisa, essa sociedade baseada em medo, em controle, não. Quantas vezes eu quis controlar por medo, né? Quantas vezes eu não me permiti sentir, Sim, porque a minha ancestralidade me ensinou assim sim. também. Quantas vezes eu fiz mal, Com né? Quantas certeza! vezes eu fiz o mal. Porque, na verdade, o que que é esse lugar, né, do mal, né? O que que é esse processo onde você, na verdade, não está permitindo o tempo do outro, Uhum. o tempo, né? E quantas prisões a gente vive. É muito Sim. fácil. Às vezes eu tenho discussões, às vezes, com pessoas mais feministas, assim, é muito fácil pegar e falar assim, ó, eu acho que essa luta é de todos. Sim. Essa briga e esse lugar, né, de olhar uma mãe que cria um filho, como que ela está criando esse filho? Ou uma pessoa que tem um amigo, ou que é homem dentro de você, porque existe homem dentro de mim, Claro, claro. né? Essa coisa completamente rotulada no sentido de, olha, isso aqui é mulher, isso aqui é Sim. homem, isso aqui é trans, A isso aqui é transgênero, a isso aqui é reguinha que você isso aqui é falou isso. precisa ser Porque tudo, bem porque tudo, reguada, né? porque até a palavra trans, se você parar para pensar, às vezes eu fico pensando nisso, o quanto ela também está entrando numa Sim, caixa. sim. Total, total. E aí parece que a gente está trazendo uma luta diferente, mas com as mesmas metodologias do passado. Exatamente. Sabe? Só que isso aí é um processo, porque para chegar nesse lugar, eu preciso me perdoar, você precisa se Sim, perdoar, ele precisa se muito, perdoar, muito. numa sociedade que não foi ensinada a sentir. Sim. E aí eu fiquei pensando ontem sobre os homens, eu falei, meu Deus do céu, como os homens estão ferrados, né? Porque se eu que sou mulher, vamos colocar aí, teoricamente, é onde eu fui, né, mais ensinada a sentir, eu tenho Sim. dificuldade
de me perdoar em determinados lugares, o que é um ser que ele tem que ser o Sim. provedor, tem que Uhum. tem que sustentar, tem que colocar 20 coisas nas Homem costas, não tem que carregar, chora. homem não chora, vai pra guerra. Como que esse homem sai dali sozinho? Sim. Eu não sei como esse homem sai dali sozinho. E aí, pra mim é muito solitário quando cada um de nós vira as costas um pro outro. Porque é muito difícil sair Sim. sozinho, Sim. sozinha. É Sim. muito difícil falar assim, peraí, eu não tenho recurso, sabe? Só que pra gente conseguir esse lugar, eu preciso olhar pra você e falar também, eu não sei, Sim. Alita, mas Mas bora? bora, né? Então, em cima de tudo isso, eu queria perguntar pra você, entender a tua visão em relação a isso. O que é ser mulher pra você? E o que é ser homem pra você? Ser mulher? Uau, que pergunta! Pá! Prazer, caos, Prazer, Alita! caos! Nossa! Que caos! Olha, eu não sei se eu tenho uma resposta muito linda ou muito boa para dar nesse momento que é aqui, agora, né? Mas eu sinto que eu te pergunto, mulher existe? Homem existe? Eu te perguntei isso porque em algum lugar você também escolheu ser mulher, mas essa pergunta que você me devolveu é perfeita, porque é o que eu me pergunto todo dia. Eu me pergunto todo dia. As pessoas olham para mim às vezes e veem o homem muito mais forte, porque não conseguem perceber a mulher em determinados lugares. E aí, ao mesmo tempo, eu olho para mim e me vejo tão bololô, sabe? Que eu sinto que a gente precisa. Hum, é impressionante porque a sociedade ela vai passando por conhecimentos e experiências e vai trazendo vivências e a partir dali consciências. A gente tem muitos lugares invisibilizados, ainda tem Sim. muitos lugares invisibilizados, mas aí de novo eu falo de caos. Ao mesmo tempo, lugares estão se tornando visíveis. E aí eu sinto que a gente está num momento que a gente também pode começar a aprender a se derreter. E aí, simplesmente eu olhar pra você e pouco me importa, porque isso não me diz nada sobre Total, quem é total. você, o que é ser mulher ou o que é ser homem, entendeu? Não me diz nada. Me diz se eu for lidar com todo um preconceito e um conhecimento do que foi estabelecido, do que isso Sim. significa. Mas sobre a vida? Não. Sobre a vida? E a coisa do tipo, não, mas a gente tem que olhar a biologia de um corpo, a biologia. Os corpos eles são diferentes, até mesmo Total, dentro do mesmo gênero. total, total. Então, cada corpo ele tem uma história. O corpo de uma mulher não necessariamente é igual ao corpo de outra mulher. E aí, se eu pego assim, beleza, mas eu preciso ter uma régua, eu preciso parametrizar, eu preciso. É, se Ok. nem as plantas, as folhas das plantas são assim, como nós, seres humanos, vamos ser, né? Eu acho que quando a gente faz a caos, eu tenho. Aí é um sonho, né, que a gente vai ver vivendo, mas é conseguir trazer cada vez mais uma tribo conectada de pessoas, onde uma vai olhar para a outra e vai encontrar para outra e não vai perguntar: será que ele é homem? Será que ele é mulher? Será que ele fica com homem? Será que ele fica com mulher? Não me importa isso. Em que lugar a gente é alma? Total. Em que lugar eu olho para você Sim. e falo assim: se a gente está se encontrando agora, é porque a gente tem trocas, a Sim. gente pode se ajudar, a gente pode sentir, a gente pode aprender um com o outro. Porque se eu olho para você e eu não percebo que aquilo ali é uma oportunidade de aprendizado do meu corpo, e aí eu já vou pro medo, eu não sei se isso é vida. Sim. E vice-versa. E aí eu te pergunto, o que que você tá fazendo aqui? Ah, inverteu o eixo, hein? O que que eu tô fazendo aqui? Eu estava me perguntando isso ontem. E eu acho que eu tô chegando num lugar interno, porque essa pergunta já mudou de resposta várias vezes, e é isso, a gente muda de resposta. E que bom. Graças a nossa, que a gente continue mudando, Sim. sabe? Mas eu acho que eu tô chegando num lugar dentro de mim. Ontem eu fiquei perguntando assim:
qual o sentido? É viver o amor? E aí eu parei e falei, não, isso também é uma construção extremamente social, de que estamos aqui para viver o amor romântico, então, assim, porque o amor. É, a gente é um mistério tão incrível que eu tenho chegado num lugar que você trouxe no início, que te fez mal, mas é um lugar que hoje eu olho para mim e é um lugar que eu estou encontrando casa, que é o vazio. E aí quando chega nesse lugar onde vai tudo se derretendo, não tem mais onde você pegar. Não tem mais assim. Eu vou. Porque o ser humano, ele vem para cá e fala: peraí, eu quero pertencer, eu quero se amar e ser Uhum. amado, né? Essa construção aí de Sim, séculos. sim. Né? Então, se o meu pai, ou minha mãe, ou meu tio, ou minha avó, ou um ancestral fez determinada coisa, eu vou repetir, porque eu vou pertencer àquele ciclo. Se o meu amigo faz alguma coisa, minha amiga faz alguma coisa, eu vou repetir, vou pertencer àquele grupo. E eu fico buscando os reflexos para confirmar a minha existência. Só que eu sinto que a gente está chegando num momento da sociedade que a gente precisa perceber que a gente quebrou. A gente quebrou. E a pergunta que me veio ontem é: quem é que fica quando tudo quebra? Porque quando quebra, vai para o vazio, não tem mais conceitos, né? Quando quebra, o que acontece? Você sai correndo e vai para debaixo da cama. Quando quebra, você fala: não tem mais nada para mim. Acabou o milho, acabou a pipoca, vou embora. Quando quebra, você simplesmente fala: não fui eu. Ou quando quebra, você olha, quebra e você fala: ok, eu faço parte desse processo. Eu também ajudei a quebrar. Eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui. É olhar para isso e, de alguma forma, fazer as pazes com o vazio, sabe? Fazer as pazes com o vazio, onde tudo quebra, onde tudo quebrou, sabe? Não, a sociedade ela precisa ser assim, capitalista, dessa forma. Não, tem aí um monte de empresa funcionando, tem um monte de estrutura acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo. Mas as pessoas estão bem? Elas estão saudáveis? Ou elas não estão conseguindo lidar com o não sentir? Ou vários lugares entre elas estão assim, completamente sem espaço para existir? Porque é ainda nessa coisa do pertencer, 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 pertencer. O pertencer, ele pode ser uma coisa danosa, dependendo do contexto, dessa necessidade, sabe? Eu escutei, recentemente, a gente foi na peça do Yumo, e aí ele fala assim, Ai, o maravilhoso, ele eu veio amo de aqui, paixão. e aí e uma frase da peça que, né, ideias para adiar o fim do mundo, Sim, eu assisti. Nossa, é muito boa essa peça. ele Muito boa. fala, né, sobre a questão de trair não necessariamente é ruim. Porque se a gente olha para os nossos ancestrais e vários lugares que os nossos ancestrais fizeram que a gente discorda, a gente precisa trair. Sim, E aí o que eu digo é, a gente já quebrou esse ciclo. como sociedade. A gente ainda Sim. está negando, tá? A gente ainda está dizendo, não, porque tem a negação, tem gente que olha e fala assim, mas por que esse programa existe? Tá na negação ainda. Tem gente que nega, tem gente que nega e briga, tem gente que nega e evita, tem gente que nega e briga, tem gente que fala, ok, vamos começar a olhar as nossas feridas? Sabe? Eu acho que é por isso que eu tô aqui. Porque eu tenho consciência que a gente quebrou. Sim. Eu consigo ver que a gente quebrou. E a partir do momento que eu vejo que a gente quebrou, eu não posso fingir. Porque aí eu não vou estar permitindo que o meu corpo, né, esteja alinhado com a sua visão, com os seus sentidos, com o seu cheiro, com o olfato, sabe? Eu não posso sentir alguma coisa e falar, eu não senti isso. Não, eu senti isso, gente. Quebramos. A gente quebrou. Sabe? Por que você tá aqui? Cara, você é demais, assim, sério. Nossa, que conexão. Você falando do vazio, só me veio essa imagem do universo na cabeça, sabe? Tipo, do universo, tá, tem a Via Láctea, mas é um grande vazio, né? É, o que eu tô fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O silêncio, ele pode ser a resposta. Sim, E ele traz muita coisa, sabe?
Essa questão do vazio, a gente está sempre tentando preencher o vazio e eu acho que isso é um grande problema, sabe? Eu tenho descoberto que depois de brigar muito, morrer muito nos Sim, pertencimentos, porque a gente quer pertencer. E aí quando a gente sim, fala, eu vou abrir mão disso, dói. São mortes. sim, Saiba que, aí falando para quem está ouvindo a gente, sim, que se você tá em casa e tá passando por um processo onde você tá abrindo mão de alguma ancestralidade ou olhando, não se vendo ali, vai sim, doer. sim, vai, Dói, muito, muito. dói, Mas dói. você precisa continuar. Porque eu acho que tem um lugar da gente conseguir trazer a criação de volta. Sim. E é exatamente isso, eu acho que a minha resposta é exatamente essa que eu estou fazendo aqui, é buscando trazer a recriação de volta, a criação de volta, Ou a ou a recriação recriação, de si mesmo. exatamente. Sabe quando a gente começou o programa e olhei os siris, esses caranguejinhos, esses bichinhos, assim. Eu vi uma notícia essa semana, tem uma ilha que chama Christmas, na Austrália. Não sei se você chegou a ver isso. São caranguejos vermelhos. E todo ano, por volta de outubro, novembro, eles fazem uma grande migração. É tipo questão de 50 milhões de caranguejos vermelhos saindo da floresta e indo para a praia, porque é um processo. Vai para a praia, acasalamento, deixa os ovos e volta. E todo ano acontece isso. Os caranguejos eles vão de acordo com as marés, de acordo com a lua. Tem um cálculo natural, né, de que sabe que assim, agora dá para ir, porque precisa ter uma certa umidade para que eles consigam sobreviver. Porque uma migração, eu não sei se quem já viu, né, qualquer documentário sobre essa migração de bichos, não só dos caranguejos, mas é uma migração por um acasalamento e para a continuação da espécie, mas também uma briga para que sobreviva, porque muitos desses bichinhos no processo morrem, porque eles se expõem, né? Se expõem a predadores. Então, a sua vontade de sobreviver traz também a sua exposição e pode trazer, inclusive, a sua morte. E eu acho que o que a gente estava falando aqui tem muito sobre isso, né? Eu acho que você vir para a vida, o que que é a sobrevivência? A sobrevivência é você se esconder ou você, de tempos em tempos, você ir para a praia. Sim, E aí você sabe que naquele processo, naquela jornada, você vai se expor. Vai ter gente que vai querer te bater, vai ter sim, gente que matar. sim, Mas é um processo tão forte da natureza, de vida, né? Que eu sempre me pergunto onde está essa vida na gente, né? E aí quando você vê os australianos, assim, quando eles vivem isso, eles fecham as rodovias, sim, eles criaram pontes específicas para os caranguejos. Eles não brigam com os caranguejos. Eles falam, não, peraí, o caranguejo está atrapalhando aqui o urbano a sim, viver. Não, fecham várias rodovias, criam coisa, instruem as pessoas sim. sobre como, olha, pega a vassoura com coisa macia para ajudar, não chuta, sabe? Então, eu fico me perguntando quantas estradas a gente precisa fechar, sabe? Na nossa vida, às vezes, para que a gente consiga passar, sabe? E dói fechar determinadas Dói, estradas. dói muito, mas faz parte do processo. Assim como eu acredito que precisamos nos reconectar com o sonho da nossa criança, sabe? Porque a gente vai perdendo isso ao longo do caminho, a gente vai perdendo, de fato, o que a nossa criança, né, o que o que o fundo da nossa alma mais desejava quando a gente era criança, ou que mais queria, não no sentido material da coisa, mas no sentido de vida, sabe. Então eu sinto que a que a nossa criança interior, ela precisa voltar, ela precisa ressurgir, pra gente poder brincar, pra gente não ter medo, pra gente se jogar na vida, pra gente sonhar, que é muito importante sonhar, é muito. Mas a sua criança está aqui, né? É o que eu gosto de dizer na Caos, que a gente é passado, presente e futuro agora, Sim, né? Então eu acho que quando a gente não assume a nossa criança, a gente está abafando,
E é Nossa uma dor, existência. é uma dor, Isso porque dói pra caramba. porque é muito curioso, né, porque é é doido, porque a criança fica lá, te agitando, te coisando, e se você não der liberdade e espaço pra ela, sabe, é isso, você vai implodir. Você começa a adoecer de dentro pra fora. Porque, né, no final das contas, imagina, é vo é porque a gente sempre, pensa a criança como se fosse um totem interno, mas imagina é você se amarrando Hum, e se prendendo com algemas num determinado lugar. É assim que a gente fica quando essa criança ela não está viva dentro da gente. A criança ela não é uma parte, de novo eu volto pro bololô, adoro de falar do bololô, entendeu, porque, essa questão do tempo, cronos, da forma como a gente coloca, né, a minha criança está aqui todo dia, sabe. E quanto mais eu trago e aí é um processo meu da adulta aprender a cuidar dessa criança. Eu falo que sim, é você ser pai e mãe sim, de você mesmo. sim. Sabe? E aí nesse processo, aí é aquela coisa terapêutica que todo mundo fala: "Ah, tem que matar pai e mãe", tem que matar todo mundo, gente. Eu vou ser bem É, bem se tiver honesta. que matar. É porque faz parte da criação e da existência você viver, construir todos os seus totens em cima das crenças herdadas, Uhum. Da ancestralidade, da né. ancestralidade, você aprender com tudo isso, e de repente você destruir tudo isso. Trair. Trair, Trair tudo porque isso. aí nesse momento, a gente volta naquela questão da hierarquia que você falou, né. Você ensina quem veio antes também. Não é só o Sim, quem veio antes que ensina você. E sim. aí você traz esse fluxo bipolar de vida, de de aprendizado, e a vida se torna tão mais, eh, livre, Gostosa, né. total, prazerosa. É muito curioso o que você tá falando, porque a minha família, por exemplo, ela não é uma família estudada e tal, mas de alguma forma ou de outra, por exemplo, eu recebi uma mensagem da minha tia outro dia, dizendo que ela não entendia, mas qualquer coisa era só eu falar pra ela poder falar, fazer direitinho, fazer certinho. E que ela sabe que eu tô junto, que tá junto comigo e que eu não tô sozinha, sabe. E aí eu achei tão bonito isso e fiquei pensando: "Caraca, é isso, né, às vezes a gente tem tem que agradecer a vida, sabe, porque a gente tem coisas que a gente não consegue enxergar, né, porque às vezes a gente se limita, mas a gente precisa ter, pra mim a vida é bonita, sabe. Pra mim a vida é uma festa com as portas sempre abertas e se não tiver aberta a porta a gente vai pular a janela e a gente vai festejar. Pra mim a vida é essa celebração de muitas coisas e às vezes a gente toma algo que não caiu legal, a gente toma um doce que vai pra uma outra coisa, e às vezes não tem música, às vezes tem um silêncio, sabe, às vezes tem isso aqui, caosfera. Aí tem muita coisa. Quando você fala da sua tia, eu acho que é isso, você ensina ela, mas para ela chegar nesse lugar, ela teve que assumir que ela não sabe. Sim, E quantas pessoas batem por não assumir sim, que não sabem? Quantas pessoas que sim, batem no outro, porque não conseguem assumir que não sim, sabem? E que aquele desconhecido gera medo, porque aquele desconhecido que gera medo ressoa no desconhecido que é ele. A gente sempre acha que: "Ah não, tem a ver com outro bicho". O quanto na verdade são projeções em cima de projeções, em cima de projeções, sim, e a gente precisa perceber que nesse lugar onde a gente já começa a falar sobre isso, mostra que já quebrou. sim. E olha que minha tia é pentecostal, hein, fervorosa, Olha fervorosa, isso. fervorosa, É porque não tem fervorosa. nada a ver, é muito interessante isso, assim, porque às vezes as pessoas colocam no rótulo, assim, se a pessoa é de uma determinada religião, ela tem esse padrão, Uhum, ela tem esse padrão. Cara, só você pode dizer o que você pode ou sim, não acreditar, fazer, ser, e isso sim, não tem nada a ver. com religião, Não. independente. Não, não, eu já vi pessoas de religiões completamente diferentes fazendo a mesma coisa e vice-versa, sabe. Mas, eu acho que aceitar que na verdade aí volta o que a gente estava falando lá no início do programa, né, quando
eu falei do meu amigo, que ele falou, cara, é porque é fluido e aí não tem objetivo. Se eu for só no meu objetivo, eu não vou conseguir lidar com o desconhecido que o outro traz. E a gente precisa aprender. Sim, Então, eu acho que se perder é um belo de um início sim, para a gente conseguir, né, sentir outros lugares, né? A sua tia, quando ela faz esse movimento com você, ela está se desafiando. Ela tá, ela tá navegando em lugares novos dentro dela. E eu sinto que o ser humano, enquanto ele tiver consciência que há algo para aprender, ele tem força para continuar vivo. A gente podia aqui, ó, ficar até. Mas estamos aqui, eu tô aqui papo conversando com você, eu tô gostoso. aqui, ó, no bololô aqui Sim. das linhas. Você quer encerrar? Eu quero encerrar. Como é que a gente encerra? Como é que a gente encerra? Eh, acho que eu tenho uma frase que é: "Que eu não me esqueça de nada, porque se eu esquecer de alguma coisa, estarei esquecendo de tudo". Essa frase é do Roberto Bolanhos, o Chaves, e e eu acho que na minha vida agora é o que tá fazendo totalmente sentido, sabe, em relação à morte, em relação o que é a justiça, em relação como eu vejo todo esse emaranhado, né, e como é gostoso conhecer pessoas novas também. Foi um prazer te conhecer. Prazer, prazer, assim, nossa, vontade de levar pra casa e continuar conversando. "Ai, então o que você acha? Não sei o quê". Fazer uma comida mais juntinha, falar: "Ai, o que você acha? Não sei o quê". Sabe? Mas Muito é bom, isso. muito bom, muito bom. Prazer, caos. Prazer, prazer. E em cima da sua frase, o que eu digo é que você se lembre sempre. Sim, Mesmo quando tudo for esquecido, que lugares em você que não precisam ser entendidos se lembrem. Que o corpo se lembre. Que a alma se lembre. E que você que está aqui navegando com a gente também se lembre. Porque a gente é aqui, ó. Olha o que a gente é, ó. Na boa. emaranhado no tempo. É. Se É, lembra e vem. Prazer, caos. prazer, caos.